O Ano que Meus Pais Saíram de Férias é um filme dirigido pelo Karl Hamburger, que trata da questão da ditadura militar, né? Pais que são perseguidos e deixam o filho na casa do avô, em São Paulo. Eles moram em Belo Horizonte, fogem e deixam o filho na casa do avô. Então é a convivência desse filho, é uma família judaica, né? E aí tem toda essa situação, assim, e o pano de fundo da história é o Brasil na década de 70, que foi um dos piores períodos da ditadura militar, durante o governo Médici, né? Que as pessoas foram, depois de 68, com a decretação do AI-5, com a decretação do AI-5 veio o pior momento da ditadura militar, com a perseguição, com a tortura, o desaparecimento de pessoas. E o filme retrata exatamente esse momento da ditadura militar. É, a criança, né? Quer dizer, os pais estão fugindo da polícia, deixam o filho na casa do avô, né? Uma família judia. E aí é toda essa convivência dele no momento também, assim, da Copa de 70, que foi uma Copa que o Brasil ganhou no México, que houve assim uma grande mobilização popular com a coisa da Copa de 70. Então é um filme muito vivo, assim, que relata muito esse momento tão triste da história do Brasil e ao mesmo tempo com um apoio popular muito grande à questão do futebol, a relação do futebol com a política, né? Isso tudo aparece de uma maneira muito viva no filme. Acho que o ano que os meus pais saíram de férias, ele é uma prova, é um exemplo de como o cinema ele traz uma grande reflexão sobre o país, assim, sobre o Brasil, o que nós somos, né? Se daqui a 100, 200 anos a gente quiser entender o que foi o Brasil, né? É claro que a gente vai procurar o cinema como uma fonte absolutamente fundamental do que nós somos, né? Se você pensar, né, Glauber Rocha, né? O cinema conta a nossa história. Quer dizer, não só o cinema, mas a arte, né? Mas nesse aspecto o cinema é uma arte que ela perdura, né? Ela fica registrada. Então é importantíssimo isso. Eu acho que o ano que os meus pais saíram de férias é um filme que retrata muito esse momento tão doloroso do Brasil, tão pesado que foi essa ditadura militar. Eu acho que no momento em que a gente vive um movimento que quer restabelecer essa narrativa da ditadura militar, que é como quer dizer, eu acho que um grande problema do Brasil é a falta de memória, né? Os jovens não sabem o que foi a ditadura militar, um momento de censura, de repressão, de violência, que as pessoas não podiam se encontrar, não podiam se expressar plenamente, né? E eu acho que um filme como esse, ele restabelece exatamente a memória do que foi esse momento. Então, nesse aspecto, é um filme de uma importância extraordinária, assim, né? Que ele coloca toda uma série de contradições do país diante do que estava acontecendo, da festividade popular, da Copa do Mundo, e toda essa violência policial de um Estado que reprimia e atacava de uma maneira terrível a liberdade. E é um filme que fala de um rito de passagem, né, de uma criança que vive uma experiência traumática, né, da separação dos pais, né, quer dizer, ele se separa dos pais, passa a viver com um avô, esse avô ele morre e ele é criado por um vizinho judeu, essa coisa da comunidade judaica, né? E é muito bonito, é um filme que fala assim sobre o sofrimento, sobre a,
a solidariedade também que existe entre as pessoas, que é capaz de certa maneira, atenuar o sofrimento, né? De uma criança assim que perde os pais, que vive essa violência de uma ditadura militar, uma violência de um estado policial. Então é realmente um filme que traz uma marca muito bonita de uma época muito triste do nosso país.